Graça e paz, bom dia, amigos, irmãos deste canal. Que vocês tenham um dia abençoado, todos nós, né? Jesus esteja no controle de nossas vidas, aonde formos, aonde estivermos, né? No nosso trabalho, nas nossas casas, se estivermos fazendo qualquer outra coisa, que Jesus esteja sempre ali, ó, do nosso lado. E eu sei que Ele está, né? Nós é que às vezes nos afastamos dele um pouquinho, mas que cada um de nós tenha essa convicção de que temos que agradar cada dia mais ao nosso Deus para que recebamos as bênçãos, né? Porque quantas vezes a gente só quer as bênçãos, né? Mas não quer fazer nada com o nosso Pai. Vamos imaginar, minha gente. Deus é um Pai bondoso, misericordioso, justo, todo-poderoso. Então, se a gente agrada ao nosso pai aqui na terra, né? Um filho, quando agrada um pai aqui na terra, ele não fica feliz, né? Não fica agradecido, fica lisonjeado, fica alegre e faz tudo por aquele filho. Imagina o nosso Deus, nosso Pai eterno, que está lá no céu, né? Vamos ler aqui o Salmo de número 2 e vamos meditar, né? Diz assim: o reinado do ungido de Deus. O reinado do ungido de Deus. Salmo número 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O salmista começa com uma pergunta, né? Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Lembrando que todo salmo, para você que não conhece, assim, ou para você que ainda não procurou se informar, ou que você não leu, tem gente de todo jeito, né? Então, nós precisamos informar a todos, aqueles que estejam ouvindo, e até as pessoas que já leram também, às vezes, não se interessam em aprender por que, né, o salmo, que é, quem escreveu, né? A gente sabe que a maioria dos salmos, quem escreveu foi o rei Davi. Mas existem muitos outros salmos de outros irmãos também em Cristo. E todo salmo, gente, é uma oração cantada, ou seja, é um louvor. Então esse salmo ele começa com uma pergunta. E vamos continuar. A pergunta diz, mais uma vez repetindo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo. Lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás. Com um vaso de oleiro, após, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam.
que palavra linda, né? Bem-aventurados os que nele se refugiam. Como eu disse no início, vamos nos refugiar no Senhor. Vamos buscá-lo cada dia. Vamos procurar estar em comunhão com esse Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que nos dá tudo, que nos dá todas as coisas. Então, minha gente, esse salmo, como todos os outros, sempre nos traz uma lição, uma mensagem para o nosso coração, para a nossa vida. Temos que colocar em prática, minha gente, essa palavra, porque como a Bíblia, a palavra diz, ela é a palavra de Deus. É Deus falando conosco, né? Quando a gente lê, a gente sabe que Deus está presente. E ele usou o salmista para deixar escrito esses textos para nós, né? Ele diz aqui, como vocês já ouviram, eu já li, faz essa pergunta, porque os gentios se enfurecem, né? E os povos imaginam as coisas vãs. Aí ele continua, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ora, quem é o ungido de Deus? O ungido de Deus é Jesus, né? E tem tanta gente conspirando contra Deus, contra Jesus, hoje em dia, né? A gente vê até igrejas se formando, adorando o demônio, outras adorando um ser virtual, como eu postei outro dia para os amigos, né? Adoram até uma máquina, né? Em vez de adorar a Deus. Então, muitas das vezes, os gentios, né? Eles fazem isso, né? Os gentios, gente, foram chamados até por os apóstolos, né? Lá mais na frente, vocês vão ver no Novo Testamento, algumas passagens também que já foi lida por mim. E desde o princípio, os gentios são aqueles povos que ainda, no caso, eles não eram judeus, não eram hebreus na época, não era povo de Israel. Existia o povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus desde o princípio, e existiam os gentios, aquelas pessoas que não eram judeus. Hoje também nós aqui somos gentios, porque nós não somos povo de Israel. Agora, a diferença é o seguinte, existe o gentio convertido e o gentio não convertido, para que vocês possam entender. O gentio convertido é aquele que tem Jesus como único e suficiente salvador de sua vida. O gentio não convertido é aquele que não aceita essa palavra, não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ou ele tem sua confiança, sua salvação voltada em outros deuses, ou até mesmo aqueles que, mesmo acreditando em Jesus, tem outros também deuses que fazem a intermediação, fazem a intercessão, como eles chamam, né? Então essas pessoas ainda estão incluídos nos gentios. E para você entrar no reino de Deus, a Bíblia é clara, não sou eu que digo não. Você que é gentil como eu, temos que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Essa é um mandamento, posso dizer assim, eterno, sagrado, que não existe salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus, nosso Senhor, que a Bíblia é quem nos diz isso. Então, se você crê na Bíblia, você pode ter certeza que eu estou falando aqui pela boca de Deus, pela palavra de Deus, não por mim. Agora, se você não acreditar na Bíblia, aí é outra história, aí é você e Deus. Infelizmente, a gente não pode
chegar e entrar na sua cabeça e dizer que a Bíblia está certa quando você não acredita. Porque eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam. A gente vê falar por aí que a Bíblia é um livro ultrapassado, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, é difícil de interpretação. Mas não é, minha gente. A Bíblia se interpreta por ela mesma. Ela é quem nos dá a própria interpretação. E a interpretação é só uma. É de Gênesis a Apocalipse. É falando do amor de Deus. E que precisamos nos voltar para Cristo, porque todos nós somos pecadores, nascemos do pecado, somos pecadores, e precisamos voltar para Cristo para podermos morar no céu. Então, a mensagem da Bíblia única é essa. Óbvio que ela traz muitas mensagens para nós nos edificar, para nos aprender a viver com Cristo, aprender a ser um ser humano bom, porque não existe homem bom, existe bom, só existe Deus, mas a gente pode chegar perto, né? Pode, como eu falei no vídeo anterior, podemos procurar imitar, né, Jesus, um homem bom, um homem como Paulo, um homem como Pedro, enfim, como Paulo falou, mais uma vez eu repito, mas não custa repetir, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós procuramos imitar esses exemplos bons. Óbvio que nós não vamos chegar nem perto, mas nós temos que dar o nosso máximo para nos aproximarmos de Deus. Então, isso é o que está escrito, isso é a Bíblia. Então, creia, meu irmão, porque é a verdade. Então, se você ainda tem alguma dúvida, não acredite em mim não, se você não quiser, mas leia a palavra de Deus, né? Agora, se você quiser realmente acreditar nas palavras deste humilde servo, é porque eu estou falando aqui, não por mim, mas segundo a Escritura Sagrada. Vamos continuar aqui. Eu acho lindo aqui como quando o próprio Deus, ele fala que diz assim, ria-se aquele que habita nos céus. Quem habita nos céus? Deus, né? O Senhor zomba deles, ou seja, dessas pessoas que se enfurecem, que se irritam, né? Que tramam contra Deus, contra Jesus. A gente sabe que vai acontecer isso, né? Mais na frente, quando Jesus vem à terra. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então veja bem, a seu tempo, tudo é no tempo de Deus. Jesus, ele vai falar ao povo e vai confundi-los, como Jesus mesmo fala na sua escritura mais na frente, como vocês veem aqui que a Bíblia ela é um livro profético, né? Principalmente o Antigo Testamento. Os salmos, as profecias, os profetas, todos eles falaram da vinda de Jesus, né, que ia acontecer, e que ele viria também, ia confundir a muitos. Então aqui o salmista já nos trata aqui um pouco sobre isso. E ele diz, eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei um decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Então a gente sabe que Jesus, ele é um Deus, né? Ele é Deus, ele é o Espírito Santo, ele é Deus, e ele foi gerado pelo Espírito Santo. Aqui a Bíblia já está dizendo aqui, a Escritura. Ele não nasceu, digamos assim, como qualquer ser humano, né? Ele nasceu, lógico, de uma mulher, para dar exemplo, veio ao mundo, a gente sabe do nascimento de Cristo, mas ele não foi gerado do pecado. Ele não foi gerado, trazendo para um melhor entendimento, de uma relação sexual entre homem e mulher, não. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é unigênito, ele é o único Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui, o salmista já fala, diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Ou seja, Deus, Jesus, né, o próprio Deus, ele tem o domínio sobre toda a terra, as extremidades, tudo ele possui, tudo é dele, né? Com vara e ferro as regerás e as despedaçarás,
como um vaso do oleiro. Aqui está falando sobre o poder de Deus, né? Ele pode todas as coisas, ele transforma, ele faz o que ele quiser, porque ele é Deus. E quem somos nós para julgarmos ou para duvidarmos do Senhor? Quem somos nós? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então aqui é uma advertência, né? Que nós temos que servir ao nosso Deus. E aqui Deus está dizendo que qualquer um é rei, é juiz, é grande, é pequeno, é quem for, meu irmão. Quem for, tem que servir a Deus e temê-lo. E muitas vezes eu escuto as pessoas dizer, mas servir a Deus? Quem é esse Deus que a gente tem aqui? Eu já ouvi isso, minha gente. Pasme, mas eu já ouvi. Que a gente tem que se ajoelhar, que a gente tem que temê-lo. É impressionante, mas existem pessoas que dizem isso. Ou seja, são blasfêmias. São pessoas que não acreditam que Deus existe, minha gente. Como existem pessoas assim, viu, gente? Não se espantem, não, porque eu já conheço pessoas assim. É impressionante. Eu acho linda aqui essa expressão no versículo 12, quando diz: beijai o filho para que se não irrite, não pereçais no caminho. Olha só. Então aqui Deus está nos advertindo. Beijai o filho, amai o Filho de Deus, amai a Ele, se humilhar a Ele, servir a Ele, para que não pereçais no caminho, minha gente, porque Deus é Deus. As pessoas pensam que Deus está ali sem ver nada, sem fazer nada, mas essas pessoas elas serão julgadas. Então, só um conselho de como irmão, procure não irritar Jesus nem a Deus, minha gente. Porque você pode até, naquele momento, fazer, mas as consequências pode ter certeza que vem. E não estou dizendo aqui que é porque Deus é vingativo, é não sei o quê. Ele é misericordioso, justo, mas ele também, com certeza, ele vê o que de bom se faz e o que de mal se faz. Pode ter certeza disso. Porque assim foi no passado. Eu não sei se vocês conhecem a rebelião de Datã e Coré. Homens que eram povo de Deus ali escolhido e começaram a blasfemar contra Deus, irritando ali o povo de Deus, tramando contra Deus. Então chegou um momento que Deus abriu a terra e fez com que eles fossem tragados por a terra. Como também muitos exemplos a gente tem, né? A gente tem até no Novo Testamento o exemplo de Ananias e Safira, que mentiram ali na sua oferta. E a gente sabe que eles caíram mortos. Porque Deus é o dono da vida. Ele dá e ele tira quando ele quiser. Não é? As pessoas podem até dizer, pessoas que não entendem o que a gente está falando, ou que não querem entender, que Deus é esse que mata. Minha gente, Deus é o dono de tudo. Quem somos nós para dizer alguma coisa? Ele tira a vida, ele dá a vida, ele dá paz, ele dá amor, e ele dá tudo em nossas vidas. Agora, como a palavra diz, seremos julgados conforme nossas obras. Quem acreditar, Deus abençoe. Quem não acreditar, descubra quando você partir. Né? Eu não estou aqui para dizer a você, não faça isso não. Eu posso aconselhar a você que não faça. Não irrite ao Senhor. Não brinque com Deus. Mas quem não acreditar, continue vivendo da sua maneira. Oro por você, que o seu coração mude, né? Mas não posso chegar e mudar você não. Você é quem pode fazer isso. Para encerrar,
essa palavra maravilhosa, no final diz assim: porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero me refugiar no Senhor. E você? Está se refugiando em quem? Está buscando a quem? Está amando, está adorando, está orando, está lendo a palavra? Será que você está fazendo isso? Se refugie no Senhor. Ele está dizendo aqui, bem-aventurados. Olha que palavra linda. Os que nele se refugiam. Todos os que nele se refugiam. Então, meu irmão, essa palavra é para mim e para você. Basta querer, né, botar ela em prática, colocar em nossa vida, para sermos bem-aventurados, para sermos amados, para sermos queridos pelo nosso Deus. É bem melhor ser amados, ser querido do nosso Senhor, do que irritá-lo. Pode ter certeza nisso. As pessoas que duvidaram do Senhor, que irritaram ao nosso Deus, que blasfemaram contra Deus, que eu tenho conhecimento, nenhuma se deram bem não, viu, irmãos? Pois é. Não se deram bem nem aqui e no porvir. Eu não estou dizendo não, que sei não, sabe? Eu estou dizendo que a Bíblia me diz, a Bíblia, Jesus está, através da palavra de Deus, que eles não estão em um bom lugar, não. Quer duvidar? Duvide. Quer experimentar? Experimente. Você tem livre-arbítrio, irmão. Todos temos livre-arbítrio. Eu prefiro me refugiar no Senhor. E você? Prefere o quê? Fica aí essa pergunta, essa dúvida. E eu deixo um conselho. Se refugie no Senhor. Busque a Ele todo santo dia. Que a paz do Senhor Jesus, do nosso Deus, Senhor e Salvador, que a graça do Espírito Santo, a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês. Neste dia, hoje, amanhã, para sempre. Em nome de Jesus. Quem gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Compartilhe aí com os irmãos. Dê um joinha, toque no sininho, para que quando a gente gravar outro vídeo, você receba a notificação em seu celular e você possa assistir aonde você estiver. Porque eu tenho certeza, meu irmão, essa palavra não é minha. Essa palavra não é sua. Essa palavra é de Deus. E ela vem para mim e para você. Um abraço a todos, um cheiro no coração. Jesus sempre, sempre, sempre. Amém.